Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus a princípio em Jeremias capítulo 29. Eu vou ler o verso 12 e o verso 13. Jeremias 29, verso 12 e verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Também quero ler com os irmãos Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos ao capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero ler aqui alguns versos. Eu vou citando aqui os versos. Mateus 6, no verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também quero ler com os irmãos Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 7 em diante. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui. Eu queria que pensássemos sobre o tema: o Pai aguarda a sua oração. Deus aguarda a sua oração. Deus aguarda a sua oração. Aqui em Jeremias, ele diz, então ao seu povo, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E 2 versos aqui dos textos que lemos de Mateus, Mateus 5, verso 6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E o outro é Mateus 7, verso 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas
aos que lhe pedirem. Né? Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Te recompensará. O Pai que vem em secreto, que quando você entra no teu quarto, busca o Senhor em secreto, e o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Pai aguarda a sua oração. Entre os vários assuntos que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nós observamos aqui a ênfase que ele dá na oração. A oração é o elo de comunicação entre o homem e Deus. A oração é o elo de comunicação entre o homem e Deus. É o meio pelo qual ele, o homem, expressa a sua alma. Ele expressa ali o seu querer, a sua vontade, as suas petições, as suas angústias, os seus medos, as suas gratidões, as suas alegrias. Como diz o Salmo 102, ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. O Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então a oração é uma comunicação, é um elo de comunicação entre o homem e Deus, o homem com Deus, onde ele expressa a sua alma. E também ele pode expressar nas suas orações de forma negativa os seus pecados, no sentido ali, a sua oração pode se tornar um pecado até. Pode se tornar uma idolatria. Mostra também nas suas orações a falta de discernimento, às vezes, e a sua incoerência na prática da oração, às vezes. Jesus ele conta uma parábola para ensinar sobre os que confiam em si mesmos. E essa parábola em Lucas 18, verso 11 e 12, ele vai dizer assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. De si para si, de si para si. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, esse pecador. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todas as coisas que ganho. Olha só para quem é essa oração. De si para si mesmo. Ele ora para ele mesmo. Por que dessa oração? E qual é o desejo dessa oração? Então, muitas vezes, as orações podem expressar, sim, a falta de discernimento, a idolatria, os pecados e a incoerência. A incoerência não é coerente com os ensinos bíblicos, com a proposta do porquê da oração. Então, nós temos que tomar cuidados. Há perigos de transformar a oração para fins totalmente carnais, que com certeza perde a sua eficácia, perde a sua coerência, a sua conformidade com a palavra de Deus, com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa usa a oração para esses fins, ou para fins que não sejam, tipo, a oração de petição por outras pessoas, adoração, confissão de pecados, quando se usa a oração para fins que não sejam para o crescimento espiritual, para a devoção a Deus, para a intercessão para os outros, até petições para si mesmo, mas de forma coerente com a vontade de Deus, elas podem se tornar carnais. Então precisamos ter cuidado. Se torna uma oração que Deus não aguarda, Deus não é eficaz. Deus aguarda a sua oração, mas em conformidade com os seus ensinos, com a sua palavra. E era dessa forma errada
que alguns fariseus estavam desenvolvendo a prática da oração. Por exemplo, Jesus, ele diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Te recompensará. Então, aqui a gente vê a coerência e a incoerência de algumas orações. Com que frequência tem sido o seu encontro com o Pai no quarto? Com que frequência você tem se encontrado com Deus no seu quarto? Com que frequência? Talvez várias questões sobre a sua vida, sobre os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades, a sua falta de confiança em Deus, seja porque você tem omitido o tempo de oração a sós com Deus. O texto que lemos em Mateus capítulo 6, verso 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, a princípio, a ideia aqui de uma oração coerente, para que você evite alguns problemas, é você estar sozinho com Deus no seu quarto. Sozinho com Deus no seu quarto. Jesus deu e dá importância a uma vida devocional coerente, a ponto de ele criticar as falsas práticas e deixar o exemplo de oração, o exemplo coerente de oração, o Pai Nosso. Algumas críticas de Jesus com respeito à falta de coerência com as práticas devocionais, aqui estão no texto que diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Não useis de vãs repetições. Então aqui temos várias críticas com respeito às práticas devocionais incoerentes com a palavra de Deus. E aí então ele mostra a coerência, especificamente na nossa oração, através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui está a coerência na oração. Na oração do Pai Nosso, nós vemos a realidade da presença de Deus, quando você entra e diz Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu. O anseio pelo Rei e pelo seu reino, e para que o Rei faça a sua vontade. Olha a coerência da oração. Levando em conta as nossas necessidades vitais físicas, aonde nós dependemos do Criador para o nosso pão de cada dia, e levando em conta as nossas necessidades vitais para o relacionamento com Deus e com o próximo. Como será o relacionamento coerente do pecador com Deus Santo? Precisamos do perdão. Por isso ele diz na oração: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. E ele diz o relacionamento com o próximo também, porque nós temos perdoados os nossos devedores, pelas as necessidades vitais, espirituais e físicas. E
Deus ali, nesta oração que Jesus ensina, a coerência dessa oração está em entendermos a soberania de Deus em toda ela. Pai nosso que estás nos céus, e no mesmo tempo nós estamos clamando a Ele, ou seja, Ele está presente ali ouvindo a nossa oração. A dependência dEle, o pão nosso de cada dia, nós dependemos do Deus soberano. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A soberania de Deus, essa é a coerência na oração. Lembrando do nosso tema, o Pai aguarda a sua oração. O Pai aguarda a sua oração. Diante disso, a oração necessita de autenticidade. Autenticidade é a qualidade do que é autêntico, verdadeiro. A oração coerente, para que ela seja coerente, é necessário a verdade, a sinceridade do nosso coração, da nossa alma diante do Deus Criador, do Deus soberano. Os fariseus tinham prazer pelo louvor que procede dos homens. Eles não adoravam a Deus, mas desejavam ser adorados pelos homens. Crentes, nós temos às vezes percebido crentes que só fazem para serem vistos pelos homens, só fazem algo para serem glorificados, amando elogios, necessitando de elogios dos homens. São deuses de si mesmos, usando o nome de Deus em vão, como aquele fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou. Olha só, ele ora de si para si uma oração idólatra, egocêntrica, e ainda usa o nome de Deus em vão. Usa o nome de Deus em vão. Então, irmãos, às vezes a gente vê irmãos e irmãs vivendo uma vida necessitando de elogios de homens. Então, isso caracteriza que você está levando uma vida egocêntrica, onde você é o Deus de si mesmo, gostando e até necessitando de elogios e de holofotes na sua vida e de adoração de homens. Os fariseus faziam questão de que os outros o vissem e soubessem da sua espiritualidade. Tudo que faziam, orações, jejuns e caridades, era em vista a vaidade pessoal, seus prazeres carnais. Não tinham em mente crescimento espiritual, não tinham em mente o bem do próximo, a necessidade do próximo, não tinham em mente o amor a Deus, mas sim a vaidade e o status religioso. Buscavam os lugares mais importantes nas festas, as roupas para se apresentarem como santos e perfeitos diante dos homens. Não tinham em mente o crescimento espiritual e uma oração coerente com o ser criado, a criatura caída e o Criador santo, aonde nós estamos num estado de total queda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus afirmou sobre esses fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Sepulcros caiados. Ai de vós, disse Jesus a esses que oravam de si para si mesmos. Uma oração incoerente, sem discernimento, uma oração tola.
A oração coerente deve expressar a autenticidade, a realidade do seu ser, do seu coração, meu irmão e minha irmã. Expressar a sinceridade, seja qual seja ela. Mas a oração coerente deve ser autêntica diante de Deus. Jesus condenou a hipocrisia, dizendo aos seus discípulos que não sejam como os fariseus em suas orações. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. É uma tolice, é uma incoerência, é uma falta de discernimento e de entendimento. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o interior, o coração. Por isso é uma tolice, porque o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quais as suas intenções. Então, temos que chegar com autenticidade, com verdade, com clareza e sinceridade diante de Deus em nossas orações. Deus conhece o seu íntimo e conhece o íntimo de cada um de nós. Seja então autêntico com Deus, seja você mesmo, sem hipocrisia. O publicano, nessa oração ali de Lucas, dessa parábola, né, que Lucas nos relata ali que Jesus ensinou em Lucas 18, tinha ali o fariseu e o publicano. O fariseu orava de si para si, não sou como este, não faço isso e faço isso. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outra tradução, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Lembra daquele ladrão, um dos ladrões ali da cruz, que vira para Jesus, lembra-te de mim, Jesus. Lembra-te de mim, os cegos, tem misericórdia de mim. E o publicano, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aqui está a oração coerente. Aqui está a expressão verdadeira e autêntica do que se passa no íntimo de cada ser humano, se ele for autêntico diante de Deus. Aonde você expressa aqui o Deus que pode perdoar, o Deus Todo-Poderoso que pode perdoar, e eu, criatura, homem, pecador, que necessito desse Deus para todas as coisas. Então a oração coerente é a expressão verdadeira e autêntica do que se passa no íntimo do seu coração, querido irmão, querida irmã. E é um diálogo amigo, uma conversa reservada e destituída de toda hipocrisia e vaidade carnal do nosso coração. Aonde você chega para Deus com toda sinceridade e toda verdade, dizendo: Senhor, eu não creio no Senhor, por exemplo. Senhor, eu não tenho fé, mas eu desejo ter essa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu pequei de novo, Senhor, pequei de novo. Senhor, sê propício a mim, pecador. João capítulo 5, 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem de Deus? Os fariseus aceitavam glória uns dos homens e não buscavam a glória de Deus. O Pai aguarda a sua oração, meu irmão e minha irmã. Então, a oração necessita de autenticidade. E a oração necessita também de um espírito que perdoa. A oração autêntica leva e impulsiona as pessoas à reconciliação, ao perdão e ao amor. A manifestação do amor. Onde ali Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas. Veja,
Você está indo diante de um Deus sabendo que você precisa do perdão dele e que ele perdoou os seus pecados em Cristo Jesus, perdoa as nossas dívidas. Mas ele afirma, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo deu o exemplo, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Há muitos cristãos, há muitos crentes falando sobre o perdão, orando essa oração, mas vivendo uma realidade absolutamente oposta. Oramos sobre o perdão, falamos, cantamos sobre o perdão, mas vivemos às vezes uma realidade oposta à oração coerente. Não conseguem perdoar e nem pedir perdão a Deus. Não conseguem reatar relacionamentos por falta de perdão. Não conseguem perdoar. E como eu entendo então e oro desta forma se eu não consigo perdoar? Estou sendo hipócrita. Estou sendo hipócrita. E não conseguem pedir perdão a Deus. Se culpam, não creem no perdão de Deus. Porque se você cresce que Jesus, entendeu e creu que Jesus morreu por você naquela cruz, e ali você tem o perdão dos seus pecados, então você vai com ele em fé, crendo e recebendo o perdão de Deus, e aí liberando perdão às outras pessoas. Não conseguem perdoar e nem pedir perdão. Acumulam culpas em seus corações e andam com âncoras na sua vida espiritual, interrompendo e dificultando o progresso da sua vida espiritual. Se você levanta as velas de um barco para que o vento bata ali e te leve, para que Deus te leve aonde Ele quer, mas você está cheio de âncoras na sua vida, âncoras de culpas, e não recebe o perdão de Deus em Cristo Jesus. Nesse caso, as práticas devocionais são hipócritas, revelando a incoerência nas nossas práticas devocionais. Mateus 5, 23 e 24 diz, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Então na oração eu preciso me lembrar, senão é uma oração incoerente, hipócrita. Se eu preciso liberar perdão, ou se eu preciso do perdão de Deus, precisa ser uma oração coerente e autêntica e verdadeira ao Senhor, sem hipocrisia. O Pai aguarda nossas orações, buscando o seu perdão, mas com uma postura de um coração que também perdoa. Então a oração necessita de autenticidade, a oração necessita de um espírito que perdoa. E por último, a oração, com toda a clareza, dos ensinos bíblicos, a oração necessita de fé, de confiança. Orar sem esperar a resposta do Pai, do Deus onipresente, onisciente, onipotente, é orar em vão. Orar sem esperar a resposta do Pai, onipresente, onisciente, onipotente, é orar em vão. É preciso confiar, é preciso ter fé quando se busca a Deus. Diz Lucas capítulo 1, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não só que Ele existe, mas que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então aquele que, como diz lá em Mateus 7, buscar-me-eis e me achareis, lá em Jeremias, quando me buscares de todo o coração. Então nós precisamos crer que Ele existe e Ele
se torna galardoador dos que o buscam. Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo. Te apresento a minha oração e aguardo. Nós precisamos orar crendo, confiando, com fé, que o Senhor nos ouve e Ele se torna galardoador dos que o buscam. Deus nos aguarda, cada um de nós, em nossos quartos. Deus te aguarda no seu quarto. Fecha a tua porta e em secreto converse com o Senhor, busque o Senhor, bata na porta do Senhor, vá buscar a sua bênção, vá buscar a direção do Senhor, vá buscar o perdão do Senhor, vá buscar a orientação do Senhor, vá buscar a sabedoria do Senhor para umas decisões que você precisa tomar, vá buscar a libertação dessas âncoras que estão travando a sua vida, vá se derramar diante do Senhor, pedindo pelo seu cônjuge, né? Você precisa de Deus. Vá ao seu quarto. O Senhor nos aguarda em nosso quarto para conversarmos com Ele, para que Ele possa nos trazer os galardões para a nossa vida, as bênçãos, as libertações, o perdão, a direção. Vá no seu quarto entregar a vida dos seus filhos. Vá no seu quarto buscar um emprego para o Senhor, para que Ele abra uma porta de emprego. Vá no seu quarto buscar uma libertação daqueles pecados, daqueles vícios que estão atormentando a tua vida, que estão travando a tua vida, que estão trazendo culpa e atormentando a sua vida. Vá para o seu quarto, a sós com o Senhor e converse com o Senhor. Bata, insista ali com o Senhor. Deus nos aguarda no nosso quarto, esperando a nossa oração. Duas perguntas talvez nos ajudem nas nossas orações. Qual o principal critério que Deus utiliza para responder às nossas orações? Qual o principal critério que Deus utiliza para responder às nossas orações? A palavra de Deus nos responde em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Qual o principal critério que Deus utiliza para responder às orações? A vontade dEle. Por isso, quanto mais eu entendo, estudo a sua palavra e eu conheço a vontade de Deus, as minhas orações vão se tornando cada vez mais coerentes e autênticas diante do Senhor. A outra pergunta que nos ajuda nas nossas orações é: o que revela incoerência em nossas orações? O que revela a desconexão nas nossas orações? O que revela a incoerência nas nossas orações? Tiago nos responde e diz, Tiago capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Pedis mal, então não vai receber, incoerência. Para quê? Para esbanjares em vossos prazeres. Nós temos tantos prazeres, irmãos, tantos prazeres, que colocamos a nossa falta de coerência, a nossa falta de discernimento, nós colocamos esses prazeres como se fossem necessidades. Mas são prazeres
prazeres. Assim como vemos os prazeres daqueles fariseus, o prazer de ser adorado pelos homens, o prazer de serem vistos pelos homens nas suas práticas espirituais. Ele tinha prazer de ser, talvez de observar aquela pessoa que estava ouvindo ou vendo. Falei assim, aquela pessoa eu acho que está me adorando. Ele tinha prazer nisso. Quantos prazeres nós temos que tem sido incoerente com as nossas práticas devocionais, sobre a oração principalmente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Para serem vistos. Nós temos prazeres, irmãos, que muitas vezes colocamos como necessidades diante de Deus. Isso é incoerência, isso é falta de discernimento, isso é falta de entender ali o ensino de Jesus sobre a oração do Pai Nosso. Gaste tempo estudando a oração do Pai Nosso. E aqui algumas frases sobre orações de alguns pastores e teólogos que eu coloquei aqui, que eu achei importante para a aplicação. A oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está no controle. A oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está no controle. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Algumas semanas atrás eu também falei sobre a oração, e eu achei interessante uma colocação que diz: 4 horas depois da oração é melhor do que 5 horas sem oração, no que quer que seja que você esteja fazendo. Uma igreja sem oração é uma igreja morta. Orar é muito mais que pedir e agradecer. Orar é ter intimidade com Deus e caminhar com Ele a todo instante. Orar, uma igreja que sem oração é uma igreja morta. Orar é muito mais que pedir e agradecer. Orar é ter intimidade com Deus e caminhar com Ele a todo instante. Entendamos a importância da oração na minha vida espiritual e na vida da minha igreja. Na vida da minha igreja. Nós queremos um avivamento, mas nós não oramos. Nós queremos um avivamento, mas eu não gasto tempo dentro do meu quarto com o Senhor. Eu quero um avivamento na minha vida, mas eu não gasto tempo no meu quarto com o Senhor. Eu quero um avivamento na minha família, nos meus filhos, nos meus parentes, na minha cidade, mas eu não gasto tempo no meu quarto com o Senhor. O Pai aguarda a sua oração. O nosso hino, número 128, eu peguei algumas frases deste hino 128. Escute com atenção. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. A Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida
o poder que vem da cruz. Vou repetir essa última frase. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Oração, jejum e caridade devem estar presentes na vida de todos os crentes de uma forma coerente, da forma que é para ser, da forma que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. Só assim teremos uma vida cristã, uma vida espiritual sadia e um constante crescimento. Só assim haverá avivamento em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Por que não tem havido crescimento na sua vida? Por que não há mudança, não há desenvolvimento do fruto do Espírito, não há desenvolvimento na sua comunhão com Deus? Você não tem provado muitas coisas. Por quê? Talvez, irmão, talvez, irmã, seja porque você não tem ido ao seu quarto, sozinho, sozinha, com o Senhor, e gastado ali tempo, investido tempo na sua comunhão com o Senhor. Faça isso, faça isso. Então você vai provar na sua vida o poder que vem da cruz, o poder que vem do Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia. Você vai provar o poder de Deus. O Pai está te esperando no seu quarto, no seu quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quanto mais, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali para que você busque o Senhor, e cresça com o Senhor, e dependa do Senhor, e seja liberto pelo Senhor, e seja usado pelo Senhor no poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a igreja, que nós possamos estar tendo mais tempo em nossos quartos, cada um no seu quarto com o Senhor, uma oração coerente ao nosso Deus, e vamos receber os galardões, vamos receber as libertações, as direções, o discernimento, a sabedoria, todas as coisas que Deus tem reservado para aqueles que amam a Ele. Deus abençoe. Oremos. Senhor, graças te dou pela Tua palavra, graças te dou pela nossa salvação em Cristo Jesus, graças te dou pelo Espírito Santo que está nos iluminando, Senhor. Ilumina a Tua igreja, Pai. Ilumina corações, Senhor Deus. Venha com o Teu poder, soprando, Senhor Deus, nas vidas que necessitam, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua libertação, Pai. Abra os olhos para que eles vejam o mundo espiritual, Pai, para que eles vejam o Teu exército, Pai, para que eles vejam, Senhor Deus, o Teu poder, e nós venhamos a confiar cada vez mais e andar na Tua presença, Senhor Deus. Nós precisamos começar individualmente, dentro do nosso quarto, a sós contigo, porque o Senhor nos ensina assim, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa a minha vida, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, desses momentos que estamos ainda, Pai, de pandemia, Senhor Deus. Dê paciência à Tua igreja, Senhor Deus. Dê discernimento, Pai, mas dê também coragem. Coragem, Senhor Deus, para, assim como Ashbel Simon veio ao Brasil há mais de 161 anos atrás e
e deixou um legado, Senhor, que Deus, um legado que vemos até hoje, com poucos anos, Senhor Deus. E nós, Pai, usa a nossa vida, Senhor Deus, nas Tuas mãos, para sermos aqueles Teus servos que proclamem as Tuas virtudes onde quer que estejamos. Sejamos luz e sal, para a glória do nosso bom Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação, o amor do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, e necessitamos, Pai, da Tua recompensa. Ó Senhor, nós não merecemos nada, mas, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.